Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhe: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. Eis aqui, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar sua glória. Caro padre, caro diácono, meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da igreja nesse tempo está nos conduzindo, a liturgia da palavra está nos conduzindo através dos primeiros livros da Sagrada Escritura, do Pentateuco. Nós ouvimos há não muito tempo atrás a história dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José. E a história de José nos leva diretamente para o Egito, onde este príncipe, que se tornou príncipe depois de ser rejeitado pelos irmãos, se tornou o sinal da providência de Deus. José, para nós, é o sinal daquele que não se desesperou, mas esperou o momento certo e entendeu que nada neste mundo acontece sem que Deus não tenha previsto, querido e ordenado. Deus conhece todas as coisas, e aquilo que parece ser um aparente mal, na verdade, é os planos de Deus ao nosso respeito. Deus só permite o mal, porque Ele é suficientemente maior do que o mal para poder tirar um bem. Essa é a história da salvação de Israel. Essa é a história deste povo que estava no Egito e que estava sendo escravizado. E a gente pode até pensar por que Deus permitiu que este povo fosse escravizado dessa maneira. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios. Se a escravidão era grande, agora a libertação se torna muito maior. Deus é capaz de realizar grandes prodígios e grandes sinais em cima de grandes desastres, em cima de grandes maldições. Deus é capaz de realizar grandes bênçãos. E nós não podemos deixar de acreditar nisso, meus irmãos. Não podemos deixar de acreditar que Deus é capaz de tirar um bem de um aparente mal da nossa vida. Mas nós sempre estamos colocando Deus à prova. Sempre colocamos. O evangelho que nós ouvimos, alguns mestres da lei, fariseus, chegaram a Jesus e disseram: Mestre, queremos ver um sinal. Isso pode dizer assim: Senhor, convença-nos o que o Senhor é tudo isso mesmo que está falando. Convença-nos de que Deus é bom. Convença-nos de que você é o Messias. Convença-nos. E olha, quantas vezes eu e você também
falamos isso para Deus. Convença-me, Deus, de que isso aqui vai dar certo. Me convença de que eu estou no caminho correto. Mas Jesus, Ele não vai dar sinal para nos convencer. Porque o grande convencimento hoje para nós já aconteceu. O grande convencimento foi Ele dar tudo que Ele tinha para me salvar e para te salvar. Alguém que deu a maior prova de amor que existe, e nós ainda continuamos querendo provas de amor. Meus irmãos, o problema está onde? Naquele que deu a maior prova de amor, ou em nós que não somos capazes de acreditar na prova de amor? Ou em nós que somos feridos, que somos machucados, e que nós pensamos que a fé é apenas um convencimento? Não, a fé não é convencimento. Não é porque você tem fé, ou vou ao contrário. Não é porque você acha que você não tem fé, que você tem que ser convencido. A fé não é convencimento racional. Às vezes a gente diz, né? Ah, Senhor, eu quero ter mais fé. Mas você quer ter mais fé ou você quer ser convencido racionalmente de que isso aqui vai dar certo? Você quer mais fé ou você quer que Deus te convença racionalmente de que teu filho vai conseguir sair da vida que ele está, de que você vai conseguir um emprego? Porque a gente vive pedindo sinal para Deus, né? A gente olha para as nuvens e a gente pede sinal. A gente vai para o sacrário, a gente pede sinal. A gente quer que a chave do sacrário vire sozinha, a porta se abra, não é? E Jesus, o Santíssimo Sacramento, comece a flutuar. Nós sempre corremos atrás de sinais. Só que sinal, minha gente, é um raciocínio convincente. E nós não vivemos de raciocínios convincentes. Nós vivemos de relacionamento confiável. Fé é aprender a se relacionar com Deus. Fé é aprender-se a se relacionar com o Pai do céu, que nos ama, que já deu o seu Filho por nós. Por isso que Jesus diz, essa geração má e adúltera, ela busca um convencimento, mas nenhum outro vai ser dado. E aí Jesus recorre a Jonas. Jonas, ele fez o que ele queria? Não. Ele fez o que ele precisava fazer e ele foi obediente a Deus. Nós sabemos que a desobediência de Jonas, o que aconteceu? O que aconteceu? Só desgraça. Aconteceu porque Jonas foi desobediente a Deus. O grande sinal de Jonas é o sinal da sua obediência, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Por que que Deus estava pedindo para Jonas ir até Nínive e pregar um grande arrependimento? Ele mesmo não estava convencido daquilo, mas ele foi, ele o fez. Meus irmãos, o grande sinal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é que ele tem certeza, mas é que ele se relaciona com aquele que o chamou e com aquele que o ama. E mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito, mesmo que as coisas não aconteçam da nossa maneira, nós continuamos nos relacionando. A grande prova da primeira leitura foi que esse povo tinha saído do Egito. Mas o faraó, que aqui é a personificação do mal, não deixou barato a fuga ou a saída do povo de Israel. E ele foi com toda a fúria, ele foi com todas as forças atrás do povo de Israel. E queria matá-los no deserto. Queria acabar com o povo de Israel. Quando o povo de Israel viu, a palavra diz que, aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Mas como que eles clamaram ao Senhor?
a palavra de Deus diz que eles clamaram murmurando, reclamando. Foi assim que eles clamaram. E dizendo: do que adianta você ter nos tirado da escravidão? Do que adianta o Senhor ter nos libertado se nós vamos morrer na mão do faraó? Isso é porque eles ainda não tinham aprendido a se relacionar com aquele que se apresentou a Moisés dizendo: eu sou aquele que sempre serei. Se Deus libertou, se Yahvé libertou o povo do Egito, Deus também protegerá este povo que ele libertou. Porque Deus não sabe fazer nada pela metade. Deus não sabe realizar nada pela metade. Tudo que Deus realiza, Ele realiza de maneira completa. Portanto, você que veio, você que está aqui nessa igreja, você que nos acompanha de casa, eu e todos nós, precisamos aprender a confiar mais em Deus, a confiar mais no seu amor, a confiar que nós, meus irmãos, nós não somos qualquer pessoa, nós somos queridos e amados por Deus. E o Deus que tirou este povo do Egito era o Deus que iria protegê-los também. Mas existem momentos na nossa vida em que nós somos colocados à prova. Imagina o povo de Israel. De um lado tinha um tremendo exército contra eles. Quando eles olhavam para frente, tinha o Mar Vermelho. Para onde eles iriam? Eu sei que tem vezes na nossa vida que nós nos sentimos acurralados pelo medo, pelo desespero, pela angústia, pela desesperança. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente não sabe para onde ir, porque parece que as coisas não têm saída. Você, como aquela música, né? Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Não vejo ajuda nenhuma. Não vejo solução nenhuma. Nessas horas, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é o que Moisés falou para o povo: não tenhais medo, porque o Senhor mesmo combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Ficai tranquilos. Ficai em paz diante das tribulações, diante das angústias, diante da tribulação, do medo, do desespero. Ficai tranquilos. E isso, minha gente, é a fé. A fé é nós sabermos com quem nós estamos nos relacionando. Nós não estamos nos relacionando com os deuses deste mundo. Nós estamos nos relacionando com aquele que amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É com Ele que nós nos relacionamos. É com um Deus de amor. É com um Deus de misericórdia. É com um Deus que não vai nos abandonar, que não vai nos deixar. Por quê? Porque nós valemos. Nós valemos muito. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer criatura. Você é filho. Você é filha. E foi do Egito, da escravidão, que Deus te tirou, ou Ele quer te tirar. Ele quer te tirar. São Francisco de Sales, ele diz que o maior erro do povo do Egito foi ter saído, mas foi ter deixado o coração no Egito. Eles saíram, mas deixaram o coração lá. E por isso que todas as vezes que surgia uma dificuldade no meio do deserto, eles lembravam do Egito. Ah, mas lá no Egito a gente era mais feliz. Lá no Egito a gente tinha cebolas. Lá no Egito, sabe aquela pessoa que talvez pode ser eu e você, que só sabe reclamar, que só sabe olhar as coisas com um prisma negativo, que não consegue se relacionar com Deus como filho amado que somos, que temos um alto preço
Deus já pagou o preço por nós. Você acha que Ele vai jogar você na mão de qualquer um? Lembra que o padre disse que o faraó é a personificação do mal. O mal está nos espreitando. O mal nos persegue. Mas você acha que Deus, depois de ter comprado a sua liberdade, Ele vai te entregar para o mal? De mão beijada? Na bandeja? Ainda com uma maçãzinha na boca? Né? Assadinho para o inimigo? Não, Ele não vai nos entregar. Por isso que nós precisamos saber do valor que nós temos para Deus. Isso é fé. Fé é relacionamento confiável com Deus. Fé não é estrutura racional, psíquica. Não, fé é relacionamento. Sabe quem tem mais fé? É aquele que mais confia. É aquele que em meio às tribulações da vida não se desespera, mas acredita, mas confia. Fica tranquilo. Claro que você não vai deixar de lutar, de rezar, de se esforçar, mas você também precisa aprender a confiar mais. Nós somos muito desesperados, né? A gente se desespera por tão poucas coisas. E Deus prova para nós que nós não precisamos nos desesperar. Qual é o nosso preço? O nosso preço é o sangue precioso de Jesus. Esse é o nosso preço. E esse preço, ele já foi pago. Permitam-me contar uma história que eu gosto de contar para poder exemplificar a homilia e a palavra de Deus nos ajuda, né? O lúdico nos ajuda também a entendermos. Um dia um jovem chegou para um senhor que ele conhecia e que tinha uma fama de ser muito sábio. E ele chegou para esse senhor dizendo assim: olha, eu estou cansado da minha vida. Ninguém me valoriza. Todas as pessoas me julgam, me condenam. Parece que tudo dá errado na minha vida. Ninguém acredita em mim, ninguém acredita que eu consigo fazer as coisas. E ele começou a falar, se lamuriar, dizendo que não era amado, que não era querido. E então esse senhor disse para ele assim: olha, meu caro, eu não estou com tempo para ficar ouvindo você hoje. Não consigo te ouvir. Mas vamos fazer o seguinte: eu estou precisando de uma ajuda. E eu preciso então de alguém para me ajudar. No meio de toda essa lamúria, você não quer me ajudar primeiro, não? E aí depois eu posso pensar se eu vou te ajudar. E o jovem disse assim: tá bom. E aí foi lá, esse mestre abriu a gaveta, pegou um anel e entregou para o jovem, dizendo assim para ele: olha, esse anel, ele é muito valioso. E eu quero que você vá no mercado e nos comerciantes e venda esse anel, mas você não pode voltar aqui com menos de 10 moedas de ouro. 10 moedas de ouro. Bom, esse jovem foi para o mercado e aí oferecia para um, olhava o anel e dizia assim: não, isso aqui não vale tudo isso não, eu dou 3 moedas de ouro. E ele pensou e disse, né, com ele mesmo: olha, eu não posso vender por menos de 10. E ele passa em um comerciante, passa em outro, passa numa banquinha, passa numa barraquinha, e tentando vender nada, o máximo que ele conseguiu foram 5 moedas de ouro, porque todos olhavam para aquele anel e diziam assim: não vale nada, não vale o que você está tentando vender. E aí ele volta para esse mestre, para esse professor e diz assim: olha, eu não consegui. O máximo que ofereceram foram 5 moedas de ouro e todos os comerciantes dizendo que este anel não vale nada. E aí então o professor disse para ele: então vamos para a segunda parte. Você vai no ourives, aquele ourives que fica lá, naquela rua perto da sua casa, e leva esse anel para ele, e ele vai avaliar esse anel. E o jovem foi para o ourives, e o ourives, quando viu aquele anel, ele pegou a sua lupa
e foi olhando os detalhes daquele anel, ele disse assim: meu jovem, avisa ao teu professor que este anel não vale menos do que 70 moedas de ouro. E aí ele ficou assustado, né? Ele falou assim: olha, isso aí é por cima. Se nós formos avaliar um pouco mais, chega a 100 moedas de ouro. E o jovem pergunta assim: mas por que vale tudo isso? Ele disse assim: porque este anel é o elo que falta na coroa do rei. É o único elo que está faltando. E se nós formos vender para o rei, ele vai pagar 100 moedas de ouro. E ele volta entusiasmado para o seu professor, dizendo assim: olha, este anel vale até 100 moedas de ouro. E o professor disse: eu sabia, mas é porque você foi no lugar errado. Você foi no lugar onde as pessoas não sabem valorizar joias, coisas preciosas. Se você vai diretamente naquele que é especialista em joia, ele sabe o valor que isso tem. Eu quero dizer para você, quantas vezes você foi atrás de lugares que não sabiam o seu valor? Quantas vezes você foi atrás de gente que nem se valoriza? E como que ela vai valorizar você? Como que ela vai dizer que você é importante, que você vale muito, que ela é capaz de dar a vida por você, se você vai para os comércios deste mundo e eles mesmos dizem que você não vale nada porque eles sabem porque eles não sabem o valor que eles têm. Mas agora, eu convido você e eu a nós nos aproximarmos de um verdadeiro ourives, a nos aproximar do verdadeiro ourives, daquele que sabe o meu valor e o seu valor. Você vale muito. Você é um elo do amor de Deus. Nós valemos o sangue precioso de Jesus. E só num relacionamento confiável com Ele, nós vamos ser capazes de enfrentar as tribulações deste mundo, as angústias deste mundo. Se você não sabe com quem você se relaciona, você sempre ficará em dúvida se você é amado ou não. E como é triste um relacionamento onde a gente não sabe se é amado ou não, onde a gente é trocado, onde a gente é deixado de lado por qualquer coisa, onde nós não somos valorizados por aquilo que somos, mas por aquilo que nós podemos oferecer. Mas esse é o verdadeiro ourives, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz para me salvar e te salvar. A palavra de Deus nos diz: vós não valeis ouro e nem prata, vós não fostes comprados com material perecível. São Pedro nos diz, é São Paulo, São Pedro nos diz: mas vós fostes comprados pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz. Meus irmãos, onde é o nosso lugar? O nosso lugar não é ficar mendigando amor, atenção, carinho, onde nem mesmo pessoas se valorizam. O meu lugar e o seu lugar é diante de Jesus de Nazaré. É Ele quem vai dar o verdadeiro valor que eu e você temos. Por isso, diante das tribulações da vida, diante dos problemas do mundo, não tenhais medo, porque aquele que te comprou não vai te vender por preço barato. Não vai te vender. Diga para quem está do seu lado: aquele que te comprou não vai te vender por preço barato. Meus irmãos, é isso. Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos nos achegar mais a Cristo Jesus, ao seu sangue,
nós valemos o sangue de um Deus, nós valemos o sangue de Cristo. E este sangue que foi derramado no Calvário, que foi derramado na cruz, ele tem poder de curar, ele tem poder de salvar, ele tem poder de libertar, ele tem poder. Esse mês lá na Canção Nova de São José dos Campos, nós vivemos uma campanha de oração de 5 noites, as 5 chagas de Cristo Jesus, e pedimos cura física, porque o sangue de Jesus tem poder também de nos curar fisicamente. E lá nós usamos um lenço do precioso sangue com a face de Jesus. É apenas um lenço, mas ele é abençoado, ele usado com fé, ele usado com relacionamento confiável, ele é capaz de realizar cura sim, milagre sim. 3 testemunhos que nós recebemos lá, de uma mãe que levou o lenço e colocava debaixo do travesseiro do filho e chegava bêbado em casa. Por muitos anos, este homem foi alcoólatra. E este homem, ele foi curado do alcoolismo. Foi curado. A partir do momento que aquela mãe deixou o lenço debaixo do seu travesseiro, aquele homem foi curado do alcoolismo. Uma criança que estava com uma bactéria muito forte, nenhum antibiótico combatia aquela bactéria, e essa família levou o lenço até o hospital onde essa criança estava internada, e o médico tinha dito assim: esta é a última tentativa para combatermos essa bactéria, senão essa criança, o Samuel, vai precisar ser levado até São Paulo, e depois nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Aquela família colocou o lenço naquele menino, e aquela bactéria foi embora. Ela foi vencida, combatida, aquela bactéria. Um outro que estava precisando de emprego, e na última noite, numa das noites da campanha de oração, ele com o lenço, ele enrolou o seu celular no lenço, porque ele estava precisando de um emprego, e ele estava precisando receber a notícia de um emprego. E naqueles dias, ele recebeu, e ele tinha feito uma entrevista. Na verdade, ele tinha o currículo dele no celular, e a empresa tinha pedido o currículo, e ele não tinha o currículo impresso. E ele então colocou o lenço no celular e disse: eu consagro ao preciosíssimo sangue. E ele sabia que ele não tinha muita chance, mas como o amor de Deus por nós é imenso e tremendo, ele recebeu a confirmação do emprego, o emprego que tanto ele pedia e que tanto ele queria. Para vocês verem como a fé não é apenas uma ideia, não é racionalidade, é relacionamento confiável. Quando nós aprendemos a nos relacionar com aquele que nos ama, milagres acontecem. Você vale muito, você vale o sangue do Cordeiro, e você não pode se relacionar com Ele apenas pedindo sinal para cá e para lá. Ame e sinta-se amado. Este é o grande caminho de grandes milagres na nossa vida. Eu me relaciono com quem eu amo e com quem eu sei que me ama. Você vale muito. Você vale o sangue do Cordeiro. Vamos ficar em pé. Vamos rezar. Vamos invocar o precioso sangue de Jesus sobre nós. Vamos invocar o precioso sangue de Jesus sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções que nos traem, que por muitas vezes roubam-nos de nós mesmos. Quantas vezes nós nos achamos as piores pessoas do mundo? Talvez você esteja se sentindo assim. Deus me abandonou,
Deus me deixou, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Renuncia, exorciza este mal, exorciza este pensamento diabólico, porque basta você olhar para a cruz, para você entender que você é amado sim, que você é valioso sim, e que Deus não te abandonou. Na hora e no momento certo, o mar vai se abrir e ele vai engolir os inimigos. O mar vai se abrir para você passar por ele, e ainda este mar vai engolir os seus inimigos. Nós só precisamos confiar. Não tenhais medo, Moisés disse para aquele povo. Não tenhais medo, porque hoje o Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Olha para a cruz, você que tem, você que não tem, olha para as marcas do amor de Jesus por nós. Suas mãos, seus pés, seu coração, sua cabeça cheia de espinhos, cravejadas de espinhos, o seu ombro machucado, que também é uma das chagas. Jesus se revelou a São Bernardo dizendo, e ele perguntava para Jesus: Jesus, qual foi a chaga que mais lhe causou dor? Jesus revelou para ele: as chagas do meu ombro. E todos aqueles que rezarem e clamarem o sangue das chagas do meu ombro, eu lhes darei tudo o que pedirem. É uma promessa de Jesus a São Bernardo. E por isso essa chaga também nós pedimos: Jesus, lava-nos com teu sangue. Derrama o teu sangue precioso sobre nós. Lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Cante. Lava-me com teu sangue. Lava-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Lava-me, Senhor, com teu sangue. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. Lava-me, lava-me, Senhor. Mais uma vez, lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. Lava-me, lava-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar, Senhor. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta, manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Liberta-me, Senhor, com teu sangue. Canta. Liberta-me com teu sangue. Liberta-me com teu sangue. Liberta-me, liberta-me, Senhor. Liberta-me com teu sangue. Liberta-me com teu sangue. Liberta-me, liberta-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Senhor, nessa noite eu te peço uma gota preciosa do seu sangue sobre nós, para que nós sejamos lavados, curados, purificados e libertados de todo sentimento negativo, de toda autocomplacência, de tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar o seu amor por nós, por mim, toda mentira jogada sobre mim, sobre o inimigo de Deus, sobre nós, pelo inimigo de Deus, que caia por terra, Senhor, pelo teu precioso sangue. Convence-nos de que somos amados por ti. Convence-nos
de que somos amados por Ti. Convence-nos, Senhor. Convence-nos, Senhor, nessa noite, de que somos amados por Ti. Amados por Ti. Solta a voz do Espírito. Cante esse canto de libertação. Lava-me, Senhor, lava-me, lava-me com teu sangue, Lava-me com teu sangue. lava-me, lava-me, Senhor, lava-me com teu sangue, Lava-me com Teu sangue. lava-me, Com teu sangue. lava-me, lava-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Aplaudamos o precioso sangue de Jesus. Aplaudamos o precioso sangue de Jesus. Nós valemos o precioso sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.